Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouco gripada, mas a gente vai andando um dia de cada vez. Quase não dá tempo para leitura, né? Muito cansado também por causa do trabalho, mas é algo que é maravilhoso, que Deus colocou na minha vida. Eu acho incrível este livro. Ele conta tudo que Jesus fez para nós, no íntimo do seu coração, tudo que ele trabalhou aqui na terra para salvar tantas almas. Estamos no capítulo 38. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao ser apresentado ao povo por Pilatos e condenado à morte. Jesus apresentado ao povo. O governador determinou apresentar-me ao povo na figura digna de compaixão, a qual meus inimigos me haviam reduzido, a fim de que tivessem piedade de mim, assim como ele próprio havia tido ao olhar-me. Fez-me levar a uma estacada, onde pudesse ser visto por todos. Interveio também, e com palavras de compaixão, levantando a púrpura do peito ferido, disse em voz alta: Eis o homem. Querendo, mediante estas palavras, dar-lhes a conhecer que já não havia em mim mais semelhança de homem, por estar todo dilacerado e ferido, reduzido a um estado tal que pouco tempo poderia viver. A tais palavras exclamaram, primeiro os fariseus e depois com eles todo o povo: Tira-o e dá ordem de que seja crucificado. A estas palavras, o governador ficou muito confuso, sem saber o que fazer para libertar-me e não perder a graça deles, pôs-lhes o infame assassino e homicida Barrabás, comparando-o comigo, perguntando qual de nós dois queriam que fosse libertado, porque na solenidade soltava-se um condenado à morte. O povo mal ouviu a proposta, começou a gritar em alta voz: Viva Barrabás, morra Jesus Nazareno! O governador ficou muito contrariado por causa da péssima escolha e tornou novamente a perguntar-lhes, com o rosto irado, o que devia fazer de mim, porque sabia que eu era inocente. Então, todos começaram a gritar em voz alta, exclamando de novo: Tira-o, crucifica-o, crucifica-o, porque é um malfeitor. Então Pilatos, pensando reabilitar-me, disse-lhe: Hei de crucificar o vosso rei? Em resposta, gritaram mais do que nunca e começaram a injuriar-me, dizendo ao governador que não tinham outro rei afora César. De novo, toda a turba bradou: Crucifica-o! Os fariseus se impõem. Os fariseus mostraram-se irados para com o governador por deferir tanto a sentença. Disseram-lhe que devia acreditar neles, pois, se o Nazareno não fosse o malfeitor, não o teriam trazido, porque a consciência deles não permitia que se condenasse um inocente.
Pilatos, atemorizado pelas ameaças e as palavras sérias dos fariseus, resolveu pronunciar a sentença, embora soubesse bem que eu era inocente. Mas, voltando-se para o povo, declarou: Não quero ter parte alguma na morte deste inocente. Eles gritaram que tomavam sobre si toda a culpa e que o meu sangue caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Declararam isso para obter que o governador os satisfizesse e com maior liberdade me condenasse à morte. Enfim, Pilatos deixou-se vencer. Para mostrar que não tinha parte alguma em minha morte, lavou as mãos, depois pronunciou a sentença, condenando-me à morte de cruz, embora conhecesse claramente a minha inocência. Escreveu, portanto, a sentença. Depois leu-a ao povo. Todos estavam escutando com muita atenção. Terminada a leitura, foram tantos os gritos, as vaias, as palmas, os saltos de alegria que deram, que chegaram ao auge da satisfação. Gritaram: Viva o procurador! Todos louvavam-no, especialmente os fariseus, chamando-o de homem prudente, que, tendo antes examinado bem a causa, enfim reconheceu inteiramente a minha culpabilidade e me condenou conforme merecia. Muitos deles, para expandir a sua alegria, abraçaram-se uns aos outros, dizendo: Por fim, obtivemos o nosso intento. Oh, que sorte a nossa! Oh, que consolação tivemos nesse dia! Agora sim, viveremos tranquilos, felizes e contentes, porque não existirá mais quem perturbe a nossa paz. Amargura de Jesus e súplicas. Durante tudo isto, mantive sempre o rosto sereno, os olhos fixos no chão, a mente e o coração voltados para o Divino Pai e para todos os meus irmãos em favor dos quais tanto padeci e orava. Ah, esposa minha, quão grande foi a amargura do meu coração em meio de tudo isto que até agora contei. Quanta dor, quanta pena, quanta angústia e tristeza ao ver as ofensas ao Divino Pai, a perfídia e o ódio dos escribas e dos fariseus e de toda a plebe, tão beneficiada por mim, tão amada, por cuja salvação padecia tanto. Mas eles não queriam servir-se de minha tão grande bondade, embora, mediante aquilo que lhes ensinara e os benefícios feitos a eles, pudessem se tornar todos perfeitos e santos. Minha humanidade experimentou angústias quando Pilatos me conduziu à presença de todo o ajuntamento. Voltado para o Pai, pedi-lhe ajuda para sofrer tudo o que aí me aconteceria. Ofereci-me pronto a subir ao patíbulo, a fim de que todos vissem o amor que lhes dedicava, até sofrer tão grandes penas pela salvação deles. Tendo chegado à sacada, convidei todos os meus irmãos a me contemplarem, e enquanto o povo gritava: Tira-o, condena-o à morte, via todos aqueles que unir-se-iam a eles e me desprezariam, a ponto de nem sequer quererem ver-me, nem ouvir-me contar quanto havia sofrido por sua salvação. Por isso senti grande amargura. Meu coração ficou ferido ainda por outra dor, porque os recursos encontrados por Pilatos para libertar-me reverteram todos em máxima desonra e tormento. Então, apresentaram-se-me à mente todos aqueles aos quais o Divino Pai dispensaria sempre novas luzes e novas graças de salvação, de que se serviriam para ofendê-lo e agravar ainda as culpas de suas almas, para uma condenação mais grave por causa do mau uso que delas fariam. Ao ver, pois, nação mais grave, ao ver, pois, que aquele povo ingrato não tinha compaixão alguma de mim, senti profunda amargura, porque apresentaram-se-me à mente quantos jamais teriam o mínimo sentimento de dor relativo a minhas penas. Sabendo que eu tinha padecido tanto em seu favor, não fariam conta de mim, nem tampouco se voltariam para mim em ato de compaixão. Por isso,
Dirigi-me a eles, dizendo: Ah, cruéis ingratos, padeço tanto por vós, em vós, nem sequer volveis o olhar para mim, nem tendes compaixão alguma de minhas penas. Voltado para o Pai, pedia-lhe que os iluminasse, fizesse com que caíssem em si e conhecessem a própria ingratidão. Vi que o Pai o faria e que, em consequência, alguns se arrependeriam e depois de reconhecerem claramente quanto padeci por seu amor, teriam alguma compaixão de minhas penas e aproveitariam o benefício. Dei graças ao Pai. Senti, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam de tudo. Tendo-me confrontado o governador com o iníquo e infame Barrabás, meu coração experimentou grande amargura e a minha humanidade suma confusão. Vi que muitos dos meus seguazes seriam tratados de igual modo. Senti pena ao verificar que seriam os inocentes tidos por maus e perversos, e muitos haveriam de compará-los aos ímpios, por desconhecerem-lhes a virtude, que em geral está oculta aos olhos dos homens. Por isso, voltado para o Pai, pedi-lhe conceder luz a todos, a fim de que seja conhecida a bondade e virtude das almas justas. Vi que o Pai o faria e muitos as conheceriam, embora a maioria abusaria dessa luz e teria os bons por gente má. Vi, porém, que o Pai muitas vezes haveria de permiti-lo para que os bons tenham ocasião de merecer e de imitar-me também nisto. Ao ouvir, pois, o povo escolher a libertação de Barrabás, julgando a minha pessoa mais indigna e merecedora de morte do que o infame Barrabás, podes calcular, esposa minha, quão grande foi a minha dor e quanta amargura sentia o meu coração. Então apresentaram-se-me à mente todas as almas que nisto imitariam os ímpios hebreus, pospondo a minha pessoa às suas satisfações, ao pecado, à iniquidade. Ouvia também gritar, se não com palavras, ao menos com os fatos: morra Jesus Nazareno, e viva o pecado; morra o justo, e viva o ímpio. Isto é, morra a honra, a glória de Deus, e viva a nossa satisfação malvada. Ó, quanta dor e quanta pena sentia o meu coração por causa desses iníquos. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe, pela angústia e a dor que sentia, se dignasse iluminá-los, a fim de conhecerem o seu grave erro, a péssima eleição feita e a ofensa de Deus. Vi que o Divino Pai não deixaria de dar-lhes luz e todos os auxílios necessários para se emendarem e que muitos aproveitariam, reconhecendo o seu erro e emendando-se. Por isso, tributei graças ao Divino Pai, senti, contudo, amargura ao verificar o grande número dos que abusariam delas, persistindo no erro. E porque sentia pena asaz grande, desejando que a glória e a honra do Pai fossem antepostas a todas as suas satisfações. Pedi-lhe de novo por todos aqueles obstinados, a fim de que lhes desse maior luz e mais potente graça e auxílios. Vi que o Pai satisfaria o meu pedido e, por esta razão, alguns se arrependeriam. Rendi graças ao Pai. Senti, no entanto, asaz profunda amargura ao ver que muitos abusariam também destas. Apresentava-se-me então de novo à mente a outra proposta feita acerca de minha pessoa e o gênero humano. No Divino Conselho, isto é, se convinha deixar perecer o mundo imerso no pecado, ou se devia minha pessoa, isto é, o Verbo eterno, encarnar-se, padecer e morrer, para resgatar e salvar o mundo perdido. Pospondo a minha pessoa ao gênero humano, escolhi padecer e morrer para que o gênero humano se salvasse e fosse redimido. Vendo então que os homens se mostravam tão ingratos para com tanta caridade e tanto amor, e comparando a minha amorosa escolha com aquela péssima, feita por eles, de um infame ladrão e assassino a ser libertado em vez de mim, experimentei grande pena e amargura.
Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe perdoasse a todos esses ingratos, em virtude de minha dor, e dirigindo-me a eles, queixei-me de sua extrema ingratidão e falta de correspondência a tanta caridade e a tanto amor. Pedi ao Pai os iluminasse, dando-lhes a conhecer a ingratidão com que correspondiam a meu infinito amor. Vi que o Pai os iluminaria e muitos, devido a essa clara luz, haveriam de se emendar, de conculcar a culpa, antepondo em tudo a glória e a honra divinas e deixando viver em suas almas a graça e morrer o pecado e a iniquidade. Por isso rendi graças ao Pai, suplicando-lhe continuar a dar-lhes luzes e auxílios especiais. Experimentei, porém, grande amargura ao ver a multidão de quantos abusariam e desprezariam as luzes divinas, permanecendo na dureza e na ingratidão. Em favor deles, roguei de novo ao Divino Pai com grande instância, dar-lhes maiores luzes e graças. Vi que o Pai o faria, e em consequência alguns se emendariam. Rendi graças ao Divino Pai e supliquei-lhe conceder-lhes nova graça, para ficarem firmes no bem, por eles conhecido e escolhido. Vi que o Pai a daria e agradeci-lhe também por parte deles. Senti, no entanto, maior amargura ao ver todos aqueles que abusariam das novas luzes, para eles impetradas, persistindo na obstinação e suma ingratidão. Em consequência, pereceriam miseravelmente. Ao ver, depois, serem os escribas e os fariseus presentes, os que por maus exemplos e malvadas persuasões pervertiam todo o povo, atraindo-o ao seu péssimo partido, porque eram os primeiros a gritar, e com eles concordava a plebe. Vieram-me à mente todos os chefes maus e indignos do grau que ocupam, os quais, por maus exemplos e péssimas persuasões, perverteriam todo o povo e as pessoas ignorantes e vis. Senti grande amargura e pedi ao Divino Pai dar-lhes luzes e manifestar proceder deles, em boa parte, o mal praticado pela plebe. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita luz. Por ela, alguns cairiam em si, e conhecendo o próprio erro, converter-se-iam. Rendi graças ao Divino Pai. Experimentei, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles para os quais a graça seria vã, vendo que por causa deles muitos pereceriam. Voltei-me de novo para o Pai e supliquei-lhe tornar a iluminar-lhes o coração com misericórdia, mediante luzes mais potentes e estímulos valorosos no coração. Vi que o Pai o faria, e em consequência alguns se arrependeriam. Por isso rendi efetuosas graças ao Pai. Senti, porém, amargura, com grande amargura, ao ver a multidão dos que, à imitação dos escribas e dos fariseus, persistiriam na obstinação e dureza, quais cegos voluntários até mesmo, em meio de tanta luz. Ao ver que o governador Pilatos, apesar de me conhecer e haver-me declarado inocente, deixara-se induzir e condenar-me como réu e malfeitor, e declarara não ser responsável por minha morte, lavando as mãos, apresentaram-se-me à mente todos aqueles que cometem o mal por fatos e por palavras declaram-se inocentes, isto é, agem de tal modo que danificam o próximo e depois, por palavras dele, se compadecem e o defendem. Pedi ao Divino Pai iluminasse esses cegos, estultos e mesmo maliciosos para conhecerem o seu erro. Vi que o Pai o realizaria e alguns aproveitariam, e tendo reconhecido o seu erro, se emendariam e fariam penitência pelo mal causado ao próximo. Por isso tributei graças ao Divino Pai. Senti, no entanto, amargura ao ver a multidão dos que permaneceriam em seu erro, por persuasão dos malignos e perversos, pronunciariam a sentença contra os inocentes. Por causa deles, experimentei profunda dor e amargura, e supliquei ao Divino Pai os iluminasse, dando-lhes a conhecer o grande mal que cometem. Vi que alguns reconhecendo seu erro, fariam penitência e se emendariam.
Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que, abusando das luzes divinas e desprezando a graça, permaneceriam em seu erro. Tendo-me voltado para o Pai, supliquei-lhe por todos os inocentes que por juízes ímpios seriam condenados como réus, a fim de que lhes desse graça e auxílios especiais para sofrerem a injustiça e a condenação com paciência. A minha imitação. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita graça. Vi também o grande prêmio preparado para eles. Dirigi depois uma súplica asaz insistente ao Pai, para que no mundo se exercesse a justiça com retidão, fossem punidos os réus de acordo com os respectivos delitos e libertados os inocentes. Vi que muitas falhas haveria em relação a isto, e senti grande dor e amargura. Supliquei de novo ao Divino Pai iluminasse todos os que administram a justiça, dando-lhes a conhecer as estritas contas que deverão prestar no tribunal da justiça divina. Vi que o Pai não deixaria de conceder-lhes claras luzes, vendo todos os que aproveitariam. Rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que delas abusariam e a sentença de morte eterna preparada para eles. Enquanto foi lida ao povo a minha sentença de morte, ao ver a simulada alegria de todos, digo simulada porque o seu coração não estava contente, mas inquieto, apresentou-se-me à mente a funesta sentença de morte eterna, que eu mesmo fulminaria contra as almas réprobas, e a vã e fingida alegria que mostrariam os espíritos infernais. Então, o meu coração ficou imerso num mar de amargura e de dor. Sofri toda a pena que sentiria depois ao condená-los. Voltado para o Divino Pai, disse-lhe, ó Pai amantíssimo, considerais a dor e a amargura que sofro ao ver que eu mesmo deverei fulminar a sentença de morte eterna contra as almas que redimi com tanto sangue e para as quais, com tanta angústia e padecimentos, mereci a eterna felicidade. Essa dor agora me transpassa padecimentos e me transpassa o coração dirigindo-me às almas réprobas que tinham todas presentes. Queixei-me asaz. É possível, infelizes e insensatos, dizia-lhes, que quereis à força arrancar-me a sentença de vossa condenação? Dizei, pois, o que posso fazer para salvar-vos? E vós, infelizes, quereis abusar de tudo? Ah, caí em vós, miseráveis, voltai, reconhecei o vosso erro, tornai agora o vosso juiz, que é Pai amoroso e está pronto a abraçar-vos. Não vos deixeis enganar pelos inimigos infernais, nem obcecar por vossas culpáveis paixões e afetos desregrados. Dirigi os olhares para mim e vede como me custa caro a vossa salvação eterna, e quando sofro para libertar-vos da morte eterna. Fiz então estes convites a todas as almas culpadas que queriam condenar-me. Propus-me dirigi-los a todos os corações e com a minha eloquência fazer ouvir a todas elas amorosos e doces chamados. Vi que muitos se aproveitariam e se converteriam ao caminho da verdade. Por elas dei graças ao Divino Pai. Senti, porém, grande amargura ao ver o número quase infinito daqueles míseros que abusariam de tudo e que ficar sempre surdos às minhas palavras e aos meus doces convites. Remorso de Pilatos. Depois da leitura de minha sentença de morte, o governador Pilatos deixou-me nas mãos dos servos da justiça a fim de que me conduzissem para fora, porque os escribas e os fariseus, com todo o povo, esperavam-me com impaciência, não podendo mais suportar a dilação de minha morte. Retirou-se o governador, em parte satisfeito por causa dos aplausos dos escribas e dos fariseus e de todo o povo, mas em parte com o coração amargurado por conhecer claramente o grande mal praticado de condenar à morte tão infame um inocente,
por instigação de gente maligna e apaixonada, quais eram os fariseus, que ele bem conhecia. Em consequência, ficou em grande tristeza e com temor de sobrevir-lhe o castigo, como depois aconteceu. Na pessoa de Pilatos, via todos aqueles que, depois de terem feito o mal, sentem pena, por saberem que erraram, mas, à imitação de Pilatos, retiram-se a considerar o mal cometido, sem se converterem nem se arrependerem. Persistem em sua tribulação esperando o castigo, o qual não tarda muito a sobrevir. Supliquei ao Divino Pai iluminasse esses inconsiderados, a fim de que, conhecendo terem errado, se convertam e, recorrendo ao Pai das Misericórdias, façam penitência do mal cometido e não fiquem presa do desespero. Vi que o Pai lhes concederia luz e alguns aproveitariam. Por isso rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número dos que permaneceriam no erro. Voltado de novo para o Divino Pai, pedi-lhe que, depois de ter eu inclinado a cabeça e recebido de boa vontade a sentença de morte, mostrando-me em tudo e por tudo obediente a seus decretos divinos, morrendo de bom grado pela salvação do gênero humano, se dignasse, em virtude dessa minha pronta obediência, conceder luz a todos os meus irmãos e seguazes, para que inclinem a cabeça e obedeçam em tudo e por tudo aos preceitos divinos e conselhos evangélicos deixados por mim, para que, cumprindo a lei divina, se tornem dignos da recompensa eterna. Pedi-lhe, outro sim, dignar-se dar-lhes graça e ajudas especiais a fim de que pudessem fazê-lo. Vi que o Pai não deixaria de atentar-me e que muitos aproveitariam. Inclinariam a cabeça e obedeceriam às ordens divinas. Rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver a multidão dos que abusariam e que jamais haveriam a obedecer às ordens divinas. Por esses transgressores obstinados, pedi de novo ao Pai, com grande instância, os iluminasse e lhes infundisse fortes estímulos nos corações. Vi que, mediante essa nova graça, alguns se emendariam e obedeceriam de boa vontade, e inclinariam a cabeça diante dos preceitos divinos. Por este rendi graças ao Divino Pai. Vi, no entanto, a multidão dos transgressores obstinados, e apesar das luzes e graças do Divino Pai, nunca se renderiam, persistindo na dureza e obstinação. Por causa destes, senti suma amargura. Supliquei-lhe ainda desse a todos os meus seguazes uma graça particular, a fim de aceitarem todas as coisas contrárias e adversas das mãos divinas, sem olhar a criatura que os faz sofrer, mas a divina disposição que permite tudo para o bem e proveito de suas almas. Vi que o Divino Pai lhes daria a dita graça, e muitos aproveitariam. Por isso rendi graças, experimentei, porém, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam dela, nunca se dispondo a receber tudo das mãos do Divino Pai. Agindo assim, não adquiririam mérito algum, antes mesmo seria de grande detrimento para suas almas. Estes causavam ao meu coração grande dor e amargura. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, meus padecimentos e como me comportei, tanto diante do Divino Pai quanto de meus irmãos. Procura imitar-me. Ouviste a péssima opção do povo hebreu, pospondo a minha pessoa ao iníquo Barrabás. Por isso fica bem atenta. Procura em todas as coisas escolher sempre o mais perfeito e antepor em tudo e por tudo a glória e honra divinas. Toma isto a peito, odeia o pecado e dele foge, afastando-o para longe de ti, a fim de que a minha graça, o meu amor, reinem em ti, morra em ti o iníquo Barrabás e viva sempre em ti. E viva eu sempre em ti. Com isto quero dizer-te que, ao aproximar-se em qualquer momento a culpa de ti, querendo entrar em tua alma, deves matá-la, isto é, expulsá-la imediatamente.
Assim eu viverei sempre em ti, com a minha graça. Ouviste? Pronta obediência em aceitar a sentença de morte ignominiosa. Não sejas diferente de mim. Obedece perfeitamente às ordens de teus superiores e muito mais aos preceitos e conselhos divinos. Não faltes nunca à obediência, a não ser em caso de grave necessidade, porque tendo feito o voto, deves com maior exatidão praticar esta virtude. Recebe, enfim, todas as coisas que te sucedem, tanto prósperas como adversas, das mãos de teu Pai Celeste, agradecendo-lhe sempre, tanto pelo bem quanto pelo mal, estando segura de que o Pai te ama muito e tudo o que dispõe acerca de ti faz com amor paterno para o bem e proveito de tua alma. Procura, pois, mostrar-te minha segaz e fiel esposa. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.